Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo nós vamos ver um assunto muito interessante. É uma grande incoerência que religiosos, que eles ensinam, pastores e líderes religiosos, eles ensinam, que está totalmente o contrário das escrituras da Bíblia, do que está na Bíblia, e referente também à volta de Jesus, à volta de Cristo. Vamos ver que, na verdade, se eles creem realmente que Jesus vai voltar, eles não deveriam ir para a igreja, porque é justamente os que vão ficar, os que estão dentro dos templos, das igrejas. É isso mesmo. Olha só, vamos começar a ver aqui uma passagem muito interessante. Em Mateus, capítulo 6, versículos, vamos ver do 1 ao 8. Então, olha só. Aqui está em Mateus do 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então, olha só que interessante. Aqui está falando que aqueles que querem serem vistos dos homens não vão ter galardão diante do Pai Celeste. Olha só. Como se deve dar esmolas quando, pois, deres esmolas, não toqueis trombeta? Ou seja, o significado de tocar trombeta é anunciar, é alarmar, é mostrar para todo mundo, é fazer todo mundo perceber que você está fazendo aquilo. Este é o significado de tocar trombeta. Olha só. Como fazem os hipócritas. Olha só o próprio Jesus falando então aqui que quem faz isso é hipócrita. E olha o que ele diz: como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Ou seja, vemos que isso é muito semelhante ao que acontece nos dias de hoje. Pastores que dão cesta básica, que fazem caridade, tiram foto, postam no YouTube, querem serem vistos pelos homens fazendo este tipo de obra. E olha só, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Esse é um conselho de Jesus, é um ensinamento de Jesus. Ó, Jesus está falando isso aqui, hein? Olha só. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem secreto te recompensará. E agora vamos ver como se deve orar, o próprio Jesus falando, isso é Jesus falando, olha só. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, ou na tradução, trazendo para os dias de hoje, nas igrejas. Porque gostam de orar em pé nas igrejas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E o que mais tem dentro de igrejas, templos, é exatamente isso. As pessoas chegam, já ajoelham para orar, e muitas pessoas já vê elas orando ali. Pastores sobem no púlpito, oram, fazem longas orações, e todo mundo vê eles orando ali. E olha só, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Olha só, então Jesus está falando para não se assemelhar a eles, porque são hipócritas. Pois a eles, olha só, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. A oração dominical. Então olha que interessante, Jesus fala que não é para ficar orando em pé nas igrejas, em pé nas praças, não é para ficar orando para as pessoas verem nós orando, porque se deve orar em secreto no nosso quarto ao Pai que vem em secreto. O motivo dele falar que é para orar em secreto, muitos pastores, eles têm como a oração é intimidade com Deus, e é aí que está o grande problema. Porque se a oração é intimidade com Deus, Jesus mesmo deixou claro que é para fechar a porta e orar em secreto, ou seja, a intimidade acontece no quarto em secreto com Deus. Se a pessoa sai do quarto e ela tem intimidade em outros lugares, é a mesma coisa que ter relação com a própria esposa numa casa de vidro onde todos podem ver. É uma situação vergonhosa, embaraçosa, ou seja, não é uma situação decente.
Ou seja, não é mais uma intimidade, deixou de ser uma intimidade, passou a ser então visto por todas as pessoas. E a oração, ela é uma intimidade com Deus para ser feito em secreto no quarto. Agora, Jesus, ele é o cabeça da igreja, sendo o cabeça, ele é o noivo e a igreja a sua noiva. Agora, o que acontece nas igrejas? Se a oração, a intimidade com ele é para ter no quarto em secreto, quando ele voltar, na suposta volta de Jesus, que é ensinada pelas igrejas, ele vai voltar e não vai achar as pessoas em suas casas, porque elas estão no templo, estão indo para as igrejas. Ou seja, o marido, quando chega em casa e não encontra a sua noiva, o que ele vai achar dela? E ainda mais quando vê ela tendo intimidade com outros em outros lugares, em templos, porque os templos eram feitos para deuses que não representavam Deus, para aqueles deuses dos homens, de pau, de pedra, de barro, deuses feitos pelas mãos dos homens. Os templos eram feitos para abrigar esses deuses. O homem é o templo de Deus. E nas Escrituras está escrito que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Logo então se é ensinado que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Só que ele vai voltar para buscar a noiva que não está dentro de casa, ela está fora, em outro templo, nesses lugares que Deus ele não habita. As pessoas então estão deixando de ter intimidade com Deus em secreto no seu quarto, na sua casa, para ir até um templo, ter intimidade com um outro tipo de Deus lá naquele lugar. Então quando Jesus voltar, aqueles que frequentam as igrejas é que vão ficar, porque ele não vai achar as pessoas em casa tendo intimidade com ele no secreto. Olha que grande incoerência! E não é só isso. Hoje podemos ver muitos canais do YouTube com pastores e líderes religiosos fazendo orações da manhã, orações da tarde, orações da noite, orações da madrugada, e orando por um irmão, orando por outro. Alguns até chegam ao ponto de cobrar por estas orações. E tudo com milhões de inscritos. Essas orações chegam aos olhos de muitos inscritos que veem essa intimidade que era para ser em secreto no quarto. Ou seja, isso é uma hipocrisia, segundo as palavras do próprio Jesus. Quem faz isso é hipócrita. Quem faz oração da manhã para todos verem, quem faz oração da tarde, da noite, da madrugada para todos verem, segundo as palavras de Jesus que está na Bíblia aqui nessa passagem, é hipócrita. Olha que interessante. E eles costumam dizer que na Bíblia também, está, não só eles dizem, mas realmente está que o ladrão ele vem disfarçado de ovelha. Então quem é que vem disfarçado de ovelha? Não é o líder religioso que se diz um servo de Deus e que Deus fala com ele e ele se diz ovelha? Ele é que vem disfarçado de ovelha e faz tudo o contrário do que está escrito e tudo o contrário do que Cristo ordena. Olha só, eles mesmos caem em contradição com as próprias escrituras. E não é só isso, olha só o que o próprio Jesus disse também. Vós, porém, não sereis chamados mestres. Vamos lá, está em Mateus capítulo 23, versículos do 8 ao 12, olha só. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha só. Será que não deve ser por isso então que muitos líderes religiosos estão sendo humilhados? Líderes religiosos estão sendo flagrados cometendo adultérios e vários tipos de pecados? Olha só, não é para se fazer líder. Eles levam as pessoas ao engano se trajado de ovelha.
Mas espera aí, na Bíblia não está escrito que ele mesmo deu uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres? Então será? Porque esses trajados de ovelhas, líderes religiosos, eles enganam as pessoas dizendo que Deus os fez líderes usando uma passagem que está para o passado. Olha só, vamos ler ela que está lá em Efésios capítulo 4, versículos do 11, nós vamos ler até o 15, porque se ler essa passagem, o versículo de 11 isolada, é exatamente o pretexto que eles arrumam para dar essa ênfase de que são pastores, mas que não são, porque eles retiram do contexto. Olha só. Ele mesmo concedeu, então essa palavra concedeu já está no passado, na época em que foi escrita, então se refere ao passado, olha só. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que foram os 12 apóstolos, outros para profetas, que foram os profetas maiores e menores, outros para evangelistas, que como na Bíblia está Mateus, Marcos, Lucas, João, outros também foram evangelistas, e outros para pastores e mestres. Olha só, esses pastores foram Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, muitos outros ainda foram pastores também, inclusive mestres. Olha agora o que vai falar daqui para baixo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, olha só, agitados de um lado para outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina. Quem não sai de uma igreja e vai para outra, e que vai para outra, que sai de uma e vai para outra, levado por ventos de doutrinas, porque uma tem uma doutrina, ou eles não concordam, vão para outra e tem outra doutrina e tem outro tipo de doutrina, porque são doutrinas de homens. Pela artimanha dos homens, olha só o que está escrito aqui, pela artimanha dos homens, pela astúcia. Olha que interessante, pela astúcia, porque eles vêm trajados de ovelhas, com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, na igreja existe um cabeça, é o pastor, cabeça da igreja. Qualquer um que estiver dentro daquela igreja tem que obedecer àquele pastor e não a Cristo. Tem que obedecer o pastor, tem que seguir a regra daquele pastor. Então a cabeça daquela igreja não é Cristo, é o pastor. Se fosse Cristo, todas as igrejas teriam as mesmas doutrinas e não doutrinas diferentes. Então Cristo, ele ensinou uma coisa e as igrejas e líderes religiosos ensinam outra completamente diferente. Se essa volta de Cristo que eles tanto ensinam, que eles tanto esperam, acontecesse, Jesus viria e eles ficariam, porque Jesus veio para buscar a noiva e a noiva não estava em casa, estava tendo intimidade com outro tipo de Deus, tendo um pastor que é o cabeça em templos feitos por ídolos de barro, ídolos de pedra. Então, galera, ficam com essa reflexão, olha só que palavras muito interessantes que está nas escrituras, provando que o sistema religioso faz o contrário do que está na escritura. Eu então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!